Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dove. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Na Igreja de Jesus, Deus nos deu muita estratégia de como trabalhar para alcançar vidas, para desenvolver o trabalho da igreja. Aqui na Igreja Dove, Deus deu a estratégia de trabalhar com grupos pequenos. Alguns lugares vão chamar de grupos familiares, outros lugares, nomes diferentes, grupos pequenos. E eu gostaria, já dizendo que a primeira coisa importante a se entender é que o grupo pequeno, ele não é um ponto de pregação. Ele não é um lugar onde vai ter tantas vigílias, tanta pregação. Ele é um lugar onde pessoas se reúnem para ter um relacionamento com Deus e umas com as outras. Aprendendo na palavra de Deus, aprendendo sobre louvor, aprendendo sobre o que a palavra de Deus ensina da nova vida com Cristo, isso tudo dentro de um grupo pequeno. É um modelo de trabalho vindo lá da igreja primitiva. Eu já encontrei pastores, amigo meu, dizendo que não gostam muito do grupo pequeno, como se tivesse medo que o grupo pequeno, ele tirasse as pessoas da igreja e começasse uma nova igreja. Mas não precisa ter esse medo, porque mesmo com grupo pequeno ou sem grupo pequeno, às vezes acontece isso dentro da igreja. Mas, amados, o grupo pequeno, ele não é uma criação de uma igreja, não foi um pastor que inventou. Nós vamos encontrar em Atos, capítulo 2, os versículos 42 a 47, dizendo como vivia. Você lembra que quase 3.000 pessoas aceitou Jesus. E como aquele povo, quase 3.000 pessoas, como era que eles viviam? Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu estou lendo Atos 2,42. Eles perseveravam. Os apóstolos estavam ensinando a eles o que receber de Jesus. E eles estavam ali perseverando. Todos os que criam estavam juntos. Eles perseveravam, eles estavam juntos, ajudavam uns aos outros, a ponto deles terem uma propriedade e eles venderem. E eles darem para os apóstolos, e as pessoas que estavam ali não tinham nenhuma necessidade. A ideia era essa, não era de riqueza, não era nada disso. Era para que ninguém tivesse necessidade. Assim que eles estavam vivendo, ajudavam uns aos outros. Eles partiam o pão de casa em casa. Ou seja, as casas era o lugar aonde eles estavam. E eles louvavam a Deus, caíram na simpatia do povo e Deus acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Lembra, não estamos de forma nenhuma, louvado seja Deus quando a gente tem um prédio próprio, quando a igreja tem, é bom demais ter um prédio. Mas nesse momento aqui a igreja não tinha prédio. Lembra que nós estamos falando de um povo judeu e que eles iam às sinagogas. E a sinagoga não tinha esse costume. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas hoje, nós como seres humanos, nós estamos assim, muito individualista, se torna mais difícil hoje. Às vezes eu vejo amigos que passam WhatsApp, eu faço uma ligação, falo, olha, eu não pude ir na festa do aniversário. Ou pessoas que falam assim, eu queria tanto ter ido no velório, mas eu estava trabalhando. Então nós estamos com uma vida do nosso dia a dia, uma vida cheia de muitas atividades. E a gente não tem tido muito tempo até de se relacionar. Nos relacionarmos com Deus, nos relacionarmos com família, como igreja. O grupo pequeno, ele vem trazendo esse ponto de relacionamento. Ele ensina sim a palavra de Deus, nós temos momento
de aprender a palavra de Deus, nós temos um momento de louvar a Deus no grupo pequeno, mas também é muito forte o relacionamento. E eu contar uma história pessoal que aconteceu na nossa igreja aqui. Um irmão da igreja me procurou dizendo que queria sair da igreja. E eu perguntei, mas por quê? Que aconteceu alguma coisa? Ele disse, pastor, no culto do domingo à noite, eu passei o culto quase todo chorando. E o irmão X, irmão fulano de tal, estava do meu lado e ele nem ligou para o meu choro, não teve sensibilidade para... Eu disse, realmente ele deveria ter. Então, naquela semana, eu procurei aquele irmão que não olhou para o outro que estava chorando. Eu perguntei, mas por quê? Ele estava do seu lado e estava chorando. Sabe, o irmão falou comigo, pastor, o louvor estava tão maravilhoso, a presença de Deus dentro da igreja e várias pessoas que estavam chorando. Eu pensei que o irmão que estava do meu lado, ele estava chorando, a presença de Deus estava tão grande ali. Eu não sabia que ele estava chorando por algum problema. Se fosse no grupo pequeno, isso não teria acontecido. Por quê? Porque na reunião maior, no culto ou celebração, nós já chegamos ali com a celebração já toda organizada. As pessoas ali cumprimentam umas às outras, tem um momento do louvor, tem um momento de entregar uma oferta, o pastor faz a pregação, faz uma oração e vai todo mundo para casa. Ou seja, dentro de ali do grupo pequeno, dentro do grupo familiar, não tem como isso acontecer. Se alguém, o líder do grupo, for começar a reunião e alguém ali está com problema, começar a chorar, para tudo. Nós vamos cuidar daquela pessoa que está ali. Então, é maravilhoso quando nós encontramos em grupo pequeno e entendendo aqui, amados, que nós estamos olhando como vivia a igreja primitiva. Como eles estavam juntos, como eles estavam de casa em casa. Eu acredito que até esse partir do pão, porque em um outro versículo diz que eles tomavam as suas refeições com singeleza de coração. Então eu penso que esse partir do pão não era tomar refeição. Esse partir do pão era tomar a Santa Ceia juntos, porque não tomava na sinagoga. Então até isso eles estavam juntos, compartilhando. O grupo pequeno, ele é algo maravilhoso dentro da igreja. Num quartel de polícia, um capitão que toma conta de um grupo, ele só pode tomar conta de 100 pessoas. Passou disso daí, já fica... Então, e quando a sua igreja, quando aquele grupo chega a 100 pessoas? Como é que um pastor sozinho pode tomar de conta? Não é? Eu lembro um conselho que Jetro, o sogro de Moisés, chegou e Moisés estava ali liderando Israel, as causas de Israel. Alguém chegava com causa muito séria, de um adultério, de um pecado, mas chegava alguém com uma galinha que roubou. Então tinha muitas causas e o sogro de Moisés disse, olha, você vai morrer, você vai matar o povo, você está sozinho, escolha homens que venham e que lhe ajudem. Então o grupo pequeno ajuda demais o pastor da igreja, os líderes que são levantados, né, para ajudar juntamente ali com os colíderes. O pequeno grupo, ele é um lugar onde se encontra homens e mulheres fazendo o papel de pai e mãe espiritual. Pai e mãe espiritual, ensinando ao novo convertido os primeiros passos, como se ensina um filho. O bebê, quando nasce, até a mamãe ensina como pegar na mamadeira, os primeiros passos. Então, ali dentro do grupo familiar, ali dentro do grupo pequeno, vai encontrar pais e mães espirituais ensinando passo a passo, pouco a pouco, como ler a palavra de Deus, o que é a Bíblia, dentro do grupo familiar. Ensina aos poucos a abrir mão das coisas lá do mundo que ele veio e começar agora uma nova vida com Cristo. Isso é feito aonde? Dentro do grupo familiar. Ajuda a largar a vida do passado e viver uma nova vida em Cristo. De um discipulado pessoal, aonde o homem está discipulando o homem, aonde mulher está discipulando mulher, dentro dos pequenos grupos. Pequeno grupo é algo maravilhoso. Mas será que é bíblico essa
conotação de pai e mãe espiritual? Eu não ouvi ainda falar sobre pai e mãe espiritual. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15 e 16 diz assim, o apóstolo Paulo falando, ele diz, porque ainda que tivéssemos milhares de pressupostos em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Admoestai-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui como um pai espiritual. Eu, pessoalmente, louvo a Deus pelo pastor que ele colocou na minha vida, que foi também um pai espiritual, de me ensinar a conhecer a palavra de Deus, que não sabia absolutamente de nada. Então, mulheres vão fazer o papel de mãe espiritual, de cuidar daquelas irmãs que estão chegando. Às vezes a irmã está chegando com um problema no casamento, e às vezes esse problema ele é gerado por um comportamento do marido que a esposa não está sabendo tratar daquele comportamento. E aquela mãe espiritual, à luz da palavra de Deus, vai estar ensinando. Aonde? Dentro do grupo pequeno. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 e 12, diz assim, vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosamente, justa e irrepreensivelmente procedeste em relação a vós, outros que creste. E sabeis que ainda de que maneira, como pai, a seu filho, a cada um de vós. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e para a sua glória. Então, de novo aqui, o pai que está exortando, o pai que está ensinando da palavra de Deus. Dentro dos grupos pequenos nós encontramos esse pai mais espiritual. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Às vezes a pessoa até confunde, dizendo, não, Paulo ele era casado e tinha um filho chamado Timóteo. Não tem nada a ver com isso, não. Ele está falando de um pai espiritual que está ensinando a Timóteo graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Paulo aqui se coloca como um pai espiritual na vida de Timóteo. Isso respondendo que, biblicamente, nós estamos falando de pai e mãe espiritual. A igreja Dove ensina, trabalha com pai e mãe espiritual, como está na palavra de Deus, sendo usado dentro dos grupos pequenos para levar o novo crente que está participando a andar em Cristo e aprender uma nova vida em Cristo Jesus. O meu exemplo pessoal de grupo pequeno que eu lembro, quando eu estava no meu processo de andar com Jesus, nessa cidade onde a gente mora, muitas pessoas têm um costume de ter um colar aqui no pescoço que é chamado de rosário. É um colar católico e se chama de rosário e é uma forma de reza. E é muito considerado como uma coisa santa, como uma coisa bem importante. E eu estava nesse meu processo de converter e ali estava no grupo pequeno. Nessa época eu lembro que um brinquedo chamado Twister, ele é um plástico com bolinhas amarelas, azuis, vermelhas, fica alguém de fora rodando uma seta. Se a seta cair a mão direita na bola amarela, você precisa colocar a mão. E a brincadeira é que você vai ficar todo enrolado e quem cair na brincadeira perdeu o jogo. Eu estava de fora da brincadeira e tinha duas jovens brincando. E elas com a roupa muito composta, tudo fechadinha. Mas uma delas não dava para ver que elas usavam o rosário. E na brincadeira, mexendo com o corpo, o rosário estourou. E ele é umas continhas. E foi embaixo de tudo ali. E eu lá no grupo pequeno,
eu fiquei observando a atitude do missionário. Se ele ia falar mal, porque aquele dali para mim era muito importante. Ele e a esposa pegaram 2 sacos plásticos, foram por baixo do sofá, da estante, a sala toda ficou de continhas. Pegou todas as continhas, botou num saco plástico, entregou à moça e a brincadeira ficou do mesmo jeito. Naquela hora, no grupo pequeno, Deus, no meu coração, falou da importância de andar com Jesus e do testemunho daqueles missionários a não criticar a religião que eu estava vindo. Porque se aqueles missionários tivessem criticado, tivessem falado alguma coisa, esse que vos fala não estava aqui, porque eu não teria mais voltado naquele grupo pequeno. Então, o grupo pequeno, ele é um lugar de formação de caráter, de formação de aprender a palavra de Deus. O grupo pequeno é um lugar onde nós estamos ali nos relacionando de uma outra forma com as pessoas. É um momento maravilhoso e uma vez por semana e 1 hora de duração. Não é algo que vai tirar do nosso tempo ou que a gente vai precisar fazer um sacrifício para ir. Não. Quando a gente está num lugar bom, a gente quer voltar. É tão bom o grupo pequeno, quando termina, a gente fica falando, mas queria logo que chegasse a outra semana para a gente voltar a participar. Então, vale a pena participar do grupo pequeno. O grupo pequeno, ele serve a sua comunidade. Ele está ali para servir a comunidade. Eu quero contar para vocês alguns exemplos do Covid-19. O mundo passou pelo Covid-19. Mas o que foi que aconteceu? Além das orações, o grupo pequeno saía. Claro, primeiro eu quero dizer para vocês, nós estávamos com máscara, nós estávamos com álcool, nós estávamos todos ali protegidos, mas a igreja não parou. A igreja, o prédio, ela fechou as portas, mas a igreja, pessoas, ela não parou. Através de quê? Dos grupos pequenos. O que foi que os grupos pequenos fizeram pela população? Nós orávamos, porque estava todo mundo com medo. O mundo estava com medo de uma doença que não conhecia. Então, nós levávamos paz. Saía na rua com carro de som, orando, abençoando as pessoas, abençoando as famílias, cantando músicas. Eu vi muitas vezes a polícia fazendo isso, o corpo de bombeiro pegava aquelas escadas bem altas e homens cristãos subiam naquelas escadas e tocavam instrumento, trazendo paz na cidade. O grupo pequeno fazia cesta básica. Muitas pessoas perderam emprego, não tinha dinheiro. Então nós fazíamos cesta básica, colocava no meu carro e nós saíamos distribuindo nas casas de pessoas da igreja e de pessoas que não eram da igreja. Eu acredito que a gente distribuiu mais cesta básica em casa de pessoas que não eram da igreja do que da igreja, mas todos receberam. Muitas pessoas da igreja receberam e muitas pessoas que não eram da igreja. Isso dentro de quê? Do grupo pequeno, que estava dentro da sociedade fazendo isso, ajudando as famílias a ter paz. O prédio da igreja estava fechado, mas o grupo pequeno estava trabalhando. Foi um tempo que mais a igreja cresceu. Eu falando isso com alguns pastores, amigos meus aqui, falei, mas pastor Pedro, não fala assim, o grupo, mas foi na nossa igreja, foi o tempo que mais a igreja cresceu, por razão de quê? Por razão dos grupos pequenos. Para você ter uma ideia, a gente andava dentro do meu carro com uma piscina de plástico. E nós íamos nos grupos pequenos fazer batismo. Ah, pastor, mas não podia estar reunido. Sim, não podia ter uma grande aglomeração. A gente não podia ter reunião de 200 pessoas, mas eu estou falando um grupo pequeno com 5 pessoas, um grupo pequeno com 4, com 6 pessoas, nós íamos lá e fazia batismo daquelas pessoas. E ali cresceu. O grupo pequeno levantava as ofertas lá no grupo, isso eu estou falando durante a pandemia. As ofertas eram entregadas no grupo, o líder do grupo pegava as ofertas, ia na casa da tesoureira e entregava as ofertas à tesoureira. Então, a igreja continuou funcionando. Não tínhamos a reunião no prédio, porque a igreja vai mais de 200 pessoas, 300 pessoas para a reunião, e isso não podia na pandemia. Mas a igreja não parou.
eu ia para... A minha filha gravava com o celular a pregação, nós mandávamos para os grupos pequenos e eles assistiam a pregação. Eu lembro um dia que minha filha estava gravando com o celular e o celular ficou tão quente que mandou uma mensagem para o bombeiro que estava tendo um incêndio na minha casa. Depois a gente mandou a mensagem e disse, não era isso não. Mas era um trabalho que a gente estava fazendo na garagem da nossa casa, no púlpito da igreja, a igreja fechada, só eu lá no púlpito da igreja, e o povo, tanto da cidade, que não era cristão, como o povo da igreja que era cristão, recebia essas palavras e assistia quando se reunia nos grupos pequenos. Então, é uma estratégia que Deus tem nos dado, maravilhosa, quando nós usamos os grupos pequenos. Eu não sei qual é o nome que você vai dar, mas em qualquer lugar você pode reunir. Uma coisa boa do grupo pequeno, cada igreja ela tem uma estratégia de trabalho. Então, tem igreja que ela aluga o prédio, que ela compra cadeiras, que ela compra o som, e ela vai atrás de pessoas para formar a igreja. Nós fazemos diferente, nós vamos atrás de pessoas, traz elas para o grupo pequeno. Eu digo para vocês aqui, na igreja onde nós estamos, teve pessoas que passaram 6 meses para vir conhecer o prédio da igreja. Mas elas estavam todo dia no grupo pequeno, aprendendo com as pessoas ali. Então, o grupo pequeno, aquela casa, ela é doada, o dono da casa, nós não precisamos pagar água, energia, não. Quando nós alugamos um outro lugar, aí precisamos pagar até o obreiro que vai lá. O grupo pequeno tem um líder, tem um co-líder que ajuda. Ele ali vai ter um momento que ele vai ter sua multiplicação. Mas é importante trabalhar com um grupo pequeno. Alguns países proíbem ter um prédio de uma igreja. E aí, nós vamos deixar de louvar a Deus, nós vamos deixar de trabalhar para o Senhor porque a gente não tem um prédio da igreja? Eu tenho feito um estudo que eu tenho chamado a Igreja de Duas Asas. E eu tenho ensinado muito sobre a Igreja de Duas Asas. A Igreja de Duas Asas, uma asa da igreja, são os cultos no prédio, os ministérios, ministério de criança, de senhoras, todos os ministérios, é uma asa da igreja. E a outra asa da igreja é os grupos pequenos. Então, nós não temos uma congregação, a gente tem apenas um prédio, onde o grupo pequeno se reúne durante toda a semana, e aí no final de semana, todos vêm para aquele prédio juntos, para ter uma celebração em comunhão ao Senhor. Então, a igreja, durante a semana, ela está trabalhando, ela está servindo. Todo dia tem uma reunião de célula, num bairro diferente, numa casa diferente. Eu quero concluir essa palavra com Mateus, capítulo 11, versículo 2, dizendo assim: o reino de Deus é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. O reino é tomado por esforço, mas não se trata de violência. Não se trata de violência, mas de dedicação ao trabalho. Jesus disse, desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. A igreja que adota trabalhar com grupos pequenos, se prepare para trabalhar muito. Se trabalha muito. Por quê? Porque tem acompanhamento, tem discipulado, tem evangelismo, precisa trabalhar muito. Não sei o quanto a igreja está preparada para trabalhar, mas os resultados, eles são grandes. Vocês conhecem a história de Obed-Edom. O rei Davi vinha trazendo a arca. E ali, Uzá tocou na arca e morreu. O rei Davi não quis mais levar a arca para Jerusalém. E ordenou que Obed-Edom levasse para a casa dele. Eu acredito que se fosse eu, ia dizer, não, rei, não, tem os meus filhos, tem a minha esposa, eu estou com medo, a arca acabou de matar. Mas Obed-Edom não fez isso. Ele obedeceu ao rei, quem obedece o rei obedece a Deus. Ele levou a arca para a casa dele. Você conhece o resultado, né? A arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom.
e foram uma notícia, as boas novas para o rei Davi, dizendo: Deus abençoou em tudo a casa de Obed-edom. Quando nós abrimos a nossa casa para trazer um grupo pequeno, nós estamos trazendo a arca do Senhor para dentro da nossa casa. E todas as casas, eu não vou ter o tempo aqui nesse vídeo para contar a vocês como exemplos de saúde, de cura, de bens materiais, de tanta bênção que Deus tem dado em todas as casas da nossa igreja que tem um grupo pequeno. Ore, pense sobre isso, veja na palavra de Deus e abra um grupo pequeno na sua casa, na sua igreja. Que Deus lhes abençoe, no nome de Jesus.